Olá! Vamos lá, vamos continuar para mais um pedacinho dessa, dessa contribuição que eu tô tentando dar para vocês sobre o curso de Narcisismo e Amor que eu tive com a Ana Sui pela via da psicanálise, pela visão da psicanálise. Então vamos fazer uma retrospectiva do último vídeo. Eu estava falando que desde criança, desde bebezinho, desde que nós nascemos, a gente nasce aprendendo a amar esse outro que de certa forma nos dá a sensação de completude. Lá na mais tenra infância, o bebezinho, quando ele nasce, ele ainda não sabe nomear nada, ele ainda não sabe nomear o mal-estar, ele só sabe que ele tem um mal-estar dentro de si. E aí vem essa pessoa de fora, essa cuidadora, que vamos chamar aqui de mãe, mas ele precisa de várias pessoas fora para que ele sobreviva. Se essa criança tiver sorte, ela vai ter muita gente fora ajudando ela a sobreviver. Essa pessoa vem e pensa que esse mal-estar, esse choro é de fome. Então ela começa a nomear isso como isso é fome, isso é medo, isso é insegurança, isso é ansiedade, isso é sono. Então essa pessoa começa a fazer coisas para cessar esse mal-estar dentro desse bebezinho. A partir desse momento, em Freud, a gente acredita que essa pessoa que vem de fora, que nós vamos chamar de objeto, esse objeto A, esse é o famoso objeto A que nós temos na psicanálise. Essa coisa, essa pessoa, esse algo que nos completa e nos livra da angústia que nós sentimos internamente. Vamos pôr como angústia, mas angústia também tem outros significados, mas tá. Essa falta que nós temos. E a neurose, que é a estrutura que nós montamos dentro de nós, ela vai fazer com que a gente sempre acredite que existe algo lá fora que vai nos preencher. Que existe algo lá fora que nos vai dar respostas desse vazio que nós sentimos. Angústia, vazio, falta. Esse é o nome que você vai mais ver por aí em psicanálise, a falta. Essa falta a gente tenta taponar com o objeto A. Mas isso é tampar o sol com a peneira. E associado a essa falta, vamos dizer assim, a gente tem algo de uma energia, uma pulsão que quer sair do inconsciente para que a gente consiga, que vai dar força para que a gente busque alguma coisa aí fora que tapone isso, que preenche esse objeto, que venha dar para nós alguma resposta sobre esse vazio interior, essa sensação de falta que nós temos. Então, essa pulsão não vem associada ao objeto. Então, essa pulsão, essa necessidade, essa falta não é falta de peito, não é fome, não é falta de mamar, não é falta de paz, não é falta de algo que a gente possa encontrar aqui fora. Por mais que a angústia e a pulsão ou a neurose vai fazer com que a gente pense que isso pode ser taponado. E desde aí a gente cria essa fantasia de completude. Essa fantasia de que tudo tem que ser completo. Lembra que nós falamos de que uma pergunta sempre vai ter uma resposta? De que nós temos a metade da laranja, de que o outro é a metade da nossa laranja, de que um dia nós vamos encontrar a nossa cara metade, ela vai nos completar e nunca mais nós vamos nos sentir vazios e nunca mais nós vamos ter essa sensação de angústia e de vazio. E aí, calha que quando nós estamos numa relação amorosa, há algum tempo nós nos deparamos com esse vazio novamente. Após o nosso encontro com qualquer objeto A, né, com qualquer coisa que nos deu algum ânimo, alguma alegria, alguma sensação de alegria de buscar fora, o começo de um curso novo, um namoro novo, uma amizade nova, um esporte novo que nós estamos praticando, coisas novas que compramos, a partir de algum momento, depois da satisfação que isso nos deu, nós vamos cair de novo nessa falta. E quando isso é na via amorosa, nós tendemos a pensar que a falta está no outro, de que o outro já não nos completa porque algo nele está faltando, algo nele é defeituoso, algo nele, não sei, faltou alguma coisa nele que não me preencheu. Mas nada vai preencher, não está no outro, essa falta está dentro de nós. Mas a neurose vai fazer com que a gente pense que existe algo que possa nos preencher e é isso que nos faz andar pela vida, é isso que nos faz buscar. São esses imperativos e essas coisas que a nossa sociedade diz que não são ruins.
nós estamos numa época difícil, numa era em que tudo é muito definido entre ruim e bom, adoecido e saudável, adoecido e saudável. E a psicanálise não vai por essa via, não vai por esse discurso do normal ou do adoecido. A psicanálise vai pelo discurso do gera sofrimento ou não gera sofrimento. Se gera sofrimento, nós precisamos falar sobre isso para talvez tentar manejar de alguma forma diferente para gerar menos sofrimento ou para mudar isso de lugar, para compreender melhor. Então, essa falta, que não é ruim, ela é geradora das coisas novas que vêm da nossa vida. A partir dessa angústia de falta, que é Lacan vai dizer que a angústia é o sentimento por excelência. A angústia é aquilo do mais profundo que nós temos, e ela é que vai nos associar e nos ligar aos outros sentimentos como forma de que a gente possa buscar coisas no mundo. Então a gente busca primeiro terminar a escola, a gente busca encontrar o amor, a gente busca a faculdade, a gente busca um emprego, a gente busca um carro, a gente busca uma casa, sempre nessa ilusão de que isso vai me fazer feliz, isso vai me completar, agora aquilo vai me completar, aquilo eu vou me sentir completo. E nada nos completa. Mas esse nada nos completa nos inaugura para uma nova sensação. Eu estava, inclusive, conversando com a minha flatmate sobre isso, sobre essa angústia que nós percebemos em muita gente, muitas pessoas quando estão em Dublin, e em nós também, porque nós sonhamos muito em estar aqui, nós nos planejamos, ninguém está aqui porque não quis estar, em algum momento nós quisemos estar aqui. E quando a gente chega aqui, não é o Dublin da nossa fantasia, não é o morar fora da nossa fantasia, é a nossa realidade. E tem dificuldades como todos os outros lugares. Mas eu acho que o mais difícil de encarar é perceber isso, de que a realização do sonho é a morte do sonho. A partir do momento que eu sonhei em morar fora, que eu sonhei em morar em Dublin, quando eu venho morar aqui, eu cumpri. Então esse sonho já não existe. E tem um momento aí em que a gente dá uma vacilada até encontrar um novo sonho para correr atrás de novo. E aí vem sentimentos de angústia, sentimentos de agressividade, sentimentos de frustração. Não é bem como eu imaginava. Não é tão perfeito assim. É a Europa, mas é uma cidade como outra qualquer. Mas aqui não tem muitas coisas que tinham no Brasil. E isso nos diz muito da neurose. E vamos falar mais um pouquinho dessa fantasia infantil que nós nutrimos. Dessa fantasia, eu vou chamar no infantil, mas eu me expressei mal. Dessa fantasia que nós começamos a perceber desde a infância, de que a gente pode ser completo e de que a gente pode ser incrível e pode fazer tudo quanto a gente sonhar. Então é assim, isso é muito presente nas crianças. Se você pergunta para uma criança de, sei lá, 6, 7, 8, 9 anos, que são aquela idade que a gente começa a perguntar o que você vai ser quando crescer? O que você quer fazer da sua vida? A criança fala, eu quero ser médico e eu também quero ser veterinário e também quero ser piloto de avião e também quero ser cuidador de animais, pessoas que trabalham no zoológico, e também quero ser astronauta e também quero ser policial. Aí eu falo, nossa, tudo isso você vai fazer? Vou, tudo isso eu vou fazer, eu quero ser tudo isso. E tá tudo bem a criança pensar isso, porque a fantasia é muito presente na vida da criança e para ela ainda tem realidade, ela ainda não conhece as bordas da realidade que vem e diz que não dá para ser tudo isso. Não tem problema nenhum a criança fantasiar em ser tudo isso, ela inclusive deve. O grande problema é que quando nós continuamos a fantasiando com tudo isso aos 20, aos 30, aos 40, aos 50. Não que a gente não possa sonhar, o sonho é importante, mas há que se ter algo de corte da realidade, que é o que Freud chamou da castração. Isso é a castração em Freud. A gente não é todo, tem uma parte faltando e nós não podemos ser completos. Nós não podemos ser tudo que sonhamos em ser. Nós não podemos, não dá. Há que ter escolhas, e escolhas designam renúncias também. Para eu escolher, eu preciso renunciar. E é isso que você vai ouvir em psicanálise, a gente dizendo que você tem que bancar o desejo. Bancar o desejo não é só pagar pelo desejo, porque isso tem um custo também. Bancar o desejo muitas vezes tem um custo físico e também tem um custo
financeiro. Bancar o desejo muitas vezes significa bancar mesmo, com dinheiro, mas também significa bancar com renúncias. Bancar um desejo é bancar renúncias. E ninguém sabe melhor do que isso, mais do que isso, do que, por exemplo, uma mãe. Uma mãe sabe muito bem o que é bancar um desejo. Por mais que ela não tenha pensado por essa via, mas ela deseja ser mãe. A partir do momento que ela desejou ser mãe, ela deseja renunciar. Ela tem que bancar a renúncia de várias noites de sono, ela tem que bancar a renúncia da perda do próprio corpo como ele era antes, daquela imagem de corpo como ele era antes. A barriga dela não vai ser a mesma, o corpo dela não vai mais ser o mesmo. Agora ela vai ter um bebê dentro, isso vai trazer transformações que ela vai carregar pro resto da vida. Ela tem que bancar essas renúncias de poder sair toda noite, bancar a renúncia de beber, bancar a renúncia de comer o que ela quiser, porque de repente ela já tá carregando outra pessoa. Então, para nós bancarmos escolhas e bancarmos desejos, a gente tem que suportar bancar as renúncias. E parece fácil falando assim, parece super fácil. E muitas vezes a gente até consegue compreender isso na realidade e entender que para ganhar certas coisas nós estamos perdendo outras. Tá bem, a gente topa se casar com alguém, sabendo que a partir do momento que eu me casei com alguém, eu não posso mais flertar com mais ninguém. Eu não posso mais ter outras pessoas. Porque esse foi um contrato de fidelidade que eu fiz com aquela pessoa. A partir do momento que eu topei ter uma profissão, eu não posso mais ter outras profissões. Na vida real a gente banca isso, e mesmo que frustrados a gente faz isso. Mas o difícil é renunciar a essa imaginação. E essa imaginação, essa fantasia de completude que nós temos, e nós temos os imperativos modernos que nos dizem, que vem a nós com um discurso de você pode, você consegue, dá para ser aquela pessoa mochileira que vai viajar, que vai conhecer vários países, que vai viver várias relações amorosas, mas também dá para ser aquela mulher que é casada há 30 anos e que tem 5 filhos e que vive para a família e que cozinha e que limpa a casa e que tem a casa mais bonitinha do bairro. E também dá para ser aquela mulher fit com o abdômen trincado, que malha muito, que tem um corpo incrível, que se alimenta bem, que só come coisas fit. E também dá pra ser uma cozinheira excelente, dá pra fazer todas as receitas que você vê no MasterChef, você sabe fazer bife Wellington, você sabe fazer tudo aquilo. E também dá pra ser aquela mulher bonita que tá na rua de unhas feitas, cabelo limpo, toda arrumada, da cabeça aos pés, sempre maquiada. Na nossa fantasia, dá pra ser tudo isso. E aí nós temos essas falácias que vendem muito na nossa era, de que dá para ser tudo isso, de que se você não é tudo isso, alguma falha você tem. Você é que é preguiçosa, você é que não é disciplinada, você é que não consegue adequar as coisas todos os dias. Se você conseguir fazer uma rotina, estabelecer uma rotina de acordar mais cedo e de dormir mais tarde do que todo mundo, você vai conseguir ser essa mãe bonita, empresária, empreendedora, rica, presente na vida dos filhos, presente na vida do marido. Você vai poder viver tudo. E aí isso nos dá a sensação, vem um imperativo super egóico em nós. Esse discurso de que dá para fazer tudo, de que se não fazemos é porque a falta está em nós, nada mais é do que o discurso mascarado da completude. Dá para ser completa, dá para ter tudo o que você sonhou. E não dá. Não dá para ter tudo que nós sonhamos. Há que se abrir mão dessas fantasias também. Há que se escolher por qual fantasia nós vamos permear a nossa vida. Porque viajar e viver fora, como eu estou fazendo, eu abro mão de participar da vida da minha família, eu tô abrindo mão de participar da vida dos meus sobrinhos, eu tô abrindo mão de participar da vida do meu Brasil, de estar na minha terra. Eu tava até conversando isso também na minha casa, de que Dublin põe coisas, situações... Lembra da natureza que nós falamos? Que a natureza é um dos imperativos? A natureza que nos causa mal-estar, porque nós não podemos controlar. Então, eu tô num país mais frio do que o país que eu vivia. Então, aqui no inverno estava amanhecendo mais tarde, quando eram 8h30, 9 horas é que começava a amanhecer. E aí a gente precisa dormir mais. Então vem essa sensação de que eu tô fazendo isso, mas eu deveria estar fazendo aquilo. É isso que o superego vai dizer para nós. E é isso que a gente tem que aprender
a lidar, ter sabedoria para lidar com o tempo e com as nossas escolhas e ter sabedoria para entender do que estamos abrindo mão e o que estamos escolhendo, porque aqui eu preciso dormir mais. Aqui não vai ser a mesma coisa que era no Brasil, quando eu acordava 6 horas, ia correr, ia para academia e o meu dia rendia e amanhã rendia. Não, aqui amanhã parece mais curta, aqui nós fazemos menos coisas, aqui o nosso dia é mais voltado a estar embaixo das cobertas dentro de casa. Então como dá para eu fazer? O que dá para eu fazer? A gente tem que ter sabedoria para pensar o que eu posso fazer da melhor forma possível no momento nessas escolhas que eu fiz. As escolhas que eu fiz me trouxeram para cá. A escolha que eu fiz foi estar aqui. Então o que eu posso fazer? Eu posso ler, eu posso tomar chá, eu posso tomar chocolate quente. Dumpling impede isso, são coisas mais de inverno. Então eu tenho sabedoria. Tem que ter sabedoria de não ficar presa a essa sensação de que eu tô dormindo, mas eu deveria estar na academia. Eu tô dormindo, mas eu deveria estar fazendo a minha manhã render mais. Não é que você não tenha que fazer as coisas, mas faça as coisas que a sua época exige. Então, quando você escolhe ter um filho, vem aquela sensação de eu tô só em casa com um bebezinho pequeno, mas eu queria estar na rua fazendo outras coisas. E isso sempre vai trazer essa sensação de eu tô fazendo isso, mas eu deveria estar fazendo aquilo. E o que é superego que eu falei? Esse imperativo superegóico? Já vou explicar. São 3 instâncias que Freud definiu a nossa psique, que dividiu a nossa psique. Nós temos o ego, que vocês já devem ter ouvido falar, que é a instância do meio, o id e o superego. Vamos pôr assim para ficar mais fácil. O id é aquele que aparece, aquele lado seu, vamos pôr assim para ficar leigo, aquele lado seu que aparece quando você bebe. Quando você bebe, o muro do recalque, a parede do recalque, aquilo que diz que você não pode fazer, desce, né? E aí a gente fica poderoso. E aí a gente fica, por que não? Vou viver tudo, vou fazer tudo, por que não? Ele dá essa sensação que nós temos de tudo é possível, eu sou super poderoso, nada tem consequências e eu posso fazer, vamos fazer, bora! Ele é bora, vamos? Bora! O id é vai, id, o próprio nome já diz, faz, tá afim? Faz, esse é o id. E aí tem o superego, que é aquele que diz não, são as regras, tá mais associado à castração, aquelas coisas que você não pode fazer, aquelas coisas que você não deve fazer, que tá associada a essa barra de quando a gente não tá bêbado, que diz, não, é melhor não falar isso, né? Eu acho que tal pessoa não vai gostar se você falar isso, é melhor não agir assim. É melhor não dirigir nessa velocidade, é melhor não dirigir alcoolizado, é melhor não fazer essas escolhas. Não, e ele é uma barra dura. Não, ele é o não. E aí nós temos o ego no meio, que não tem a ver com esse ego, que você tem a impressão de orgulho, narcisismo, amor próprio, ou todas essas coisas, ou se achar. Esse ego é a instância do meio, ele fica lutando, ele fica tentando mediar. O que devo fazer, o que não devo fazer, devo ir pra cá, devo ir pra lá. Então, aí o superego você conhece bem na ressaca, né? Quando você bebe, você tá lá no id, tudo pode. E aí você acorda com o superego. O que você fez? Quando você acorda, a primeira coisa que te bate na cabeça é o superego. Cadê celular, carteira, meu carro tá bem? O que aconteceu? Cadê? Cadê as minhas responsabilidades? Meu Deus, que horas que são? Preciso trabalhar, preciso ir pra escola. Ele vem com as regras que você precisa fazer. E aí não dá para viver só na regra, não dá para viver só no id. Tem o ego no meio que vai tentar regular essas duas instâncias para que a gente não viva tão lá nem tão cá, para que a gente nos permita viver certas coisas, mas também não chegue tão longe, porque o superego também ele é para manutenção da nossa vida, né? A gente tem que ter regras na vida. E hoje nós estamos numa era que todo mundo está lutando muito com o superego. Ninguém quer ter regras nas vias amorosas, ninguém quer ter regras nas vias do prazer. Nós estamos numa era muito hedônica, né? Hedonista. O prazer é o Deus, o prazer é o Senhor. Se me dá prazer, por que não? Se me dá prazer, por que não devo fazer? E regular isso com as vias do outro é muito difícil. Porque ao mesmo tempo que nós vemos pessoas dizendo, mas tudo bem, eu não preciso ser fiel, eu não devo nada para a pessoa, vamos só ficar, eu não devo nada para ela. Mas daí também temos o discurso da responsabilidade afetiva. Até agora você não devia nada para ela. Para os outros, quando é você que está tendo prazer, você não deve nada. Mas quando é o outro que está tendo prazer em detrimento da sua dor, porque você está associada a ele por amor ou por afeto ou por alguma coisa, aí ele tem que ter responsabilidade afetiva. A responsabilidade afetiva é sempre para o outro, o prazer é sempre para mim.
E é muito difícil de conviver com o outro, principalmente amorosamente, quando nós não abrimos mão desse narcisismo que quer ser completo, que quer ser sozinho, que quer ser único. E hoje é um dia excelente para falar de amor, porque hoje é Valentine's Day aqui, 14 de fevereiro. Eu já vi 3 homens com buquês de flores e cartãozinhos passando aqui. O solteiro em Dublin não tem 1 minuto de paz hoje. E como é bonita essa ligação com o outro, né? O amor diz dessas coisas. Mas lembra que nós falamos, para nos ligar com o outro, eu tenho que abrir mão de certo prazer. Se eu só penso em mim, e eu quero até recapitular isso, porque eu acho que eu não desenvolvi bem da outra vez que eu falei. Você pode, é muito engraçado, ou é muito ridículo, você pode comprar suas próprias flores. Você pode, não tô dizendo que não pode. Não tô dizendo que se você gosta de uma casa florida, você tem que esperar que o outro te dê. Muito pelo contrário, você pode inclusive pedir, você pode inclusive ir lá e comprar suas flores. Mas não é romântico. Você comprar suas próprias flores, você beber a sua taça de vinho, você tomar seu banho sozinho, pode ser um autocuidado e tem algo de amor próprio aí, você fazer as coisas que te dão prazer. Mas não é romântico. Porque pro romance nós precisamos de um outro. E a gente quer ter lugar no outro. Nós queremos ser queridos pelo outro. Nós queremos ser desejados pelo outro. Não dá pra eu desejar eu mesma, eu amar eu mesma, eu morar em mim mesma, eu ficar em mim mesma. Então eu gostaria de contar para vocês a história, o mito de onde vem essa palavra narcisismo, né? O mito de Narciso. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tem algumas versões, mas eu vou usar uma aqui, que é: Narciso recebeu uma condenação e ele foi condenado a jamais ser correspondido no amor. Olha isso, a jamais ser correspondido no amor. Narciso, uma vez passando por um lago, viu sua própria imagem refletida e se apaixonou por si mesmo. Então, se apaixonar por si mesmo tem algo de não ser correspondido. Seria excelente se nós conseguíssemos amar nós mesmos, comprar nosso vinho, comprar nossa flor, não querer nada do outro e nos inteirar aqui. E aí a gente, né? Nessa tentativa de ser inteiros, nós estamos vivendo uma era muito solitária, né? Nessa tentativa de fazer laço com muitos outros, sem abrir mão de nada de que me dê prazer, sem topar abrir mão de nada do meu narcisismo, tem algo de não correspondido, né? Porque só amar a si mesmo é impossível. Primeiro que é impossível e segundo que é muito angustiante. E aí na história de Narciso, que nós não escutamos muito falar, nós temos também a Eco. Eco era uma ninfa que se apaixona por Narciso. Narciso não podia ser correspondido e estava ali olhando a ele mesmo. Então é um pouco difícil ele amar e olhar para outra pessoa. Ele jamais olharia para outra pessoa. Mas Eco também tinha uma maldição nela. E a maldição de Eco era que ela só poderia ela só poderia repetir as últimas palavras ditas por outra pessoa. Ela não tinha palavras próprias, ela jamais teria palavras próprias. Então, quando ela vai falar com o Narciso pode, por exemplo, perguntar: oi? Ela responde: oi. Quem é você? Quem é você? Eu te conheço? Eu te conheço? Qual o teu nome? Qual o teu nome? Essa é Eco, ela só responde o que é o outro. E é por isso que nós demos o nome a essa coisa da física, né? Que se chama eco, que é essa resposta, essa repetição das últimas palavras, que não é uma resposta na verdade. E olha que tom insuportável. Como alguém pode ser amável se ele só é a repetição do outro? Para nós é insuportável alguém que nós tentamos conversar e a pessoa responde: alguém que nós tentamos conversar. Quem é você? Quem é você? Qual o teu nome? Qual o teu nome? Como você veio parar aqui? Como você veio parar aqui? Por que você está me repetindo? Por que você está me repetindo? Somos nós demais. É olhar para um espelho demais. É algo insuportável de nós mesmos repetido no outro, que só responde isso. E aí não tem um outro ali. Quando ele só responde a nós mesmos, não tem um outro ali. Então, olha que mito incrível. É incrível que Freud foi procurar os mitos para nos mostrar as coisas, porque esse mito já existia antes dele. Ele só foi olhar o que tinha ali e entendeu que o humano já está contando nessa história repetida, que parece uma baboseira e uma besteira, do que tem de nós ali. O que tem de nós nessa arte? Como ele disse, todo poeta chegou antes. O que tem de nós ali? Então temos um Narciso que só olha a si mesmo, que só ama a si mesmo, e temos alguém que repete o que ele é, que só diz a ele as coisas que ele mesmo diz a ele. Então é uma situação onde não se alcança o outro. Eco não é um outro. Ser um eco não é ser um outro.
E aí é a prova que nós amamos no outro exatamente a notícia que ele dá de que ele é um outro e não a nós mesmos. É insuportável amar alguém que só responda aquilo que a gente quer, que seja só aquilo que a gente quer, porque ela não é ninguém. Ela não é ninguém. Quando a pessoa morre a ponto de deixar, de se permitir ser invadida pelo outro, porque ela quer se fazer tanto como objeto do outro na relação, ela quer se colocar tanto na relação como alguém que só agrada ao outro, que ela se torna insuportável ao outro, completamente desinteressante. Porque o que nos interessa no outro é exatamente a notícia que ele dá de que ele é outro, as coisas dele, as coisas que ele faz que nós não fazemos, as coisas que tem nele que nós não fazemos, que nós não somos, quem ele é que nós não somos, algo nele que não somos nós. A gente precisa, é saudável que a gente abra furos nesse narcisismo para que a gente se apaixone pelo outro, e a gente se apaixona pelo outro no que ele é, não no que nós queremos. Mas daí, quando a relação começa e nas nossas fantasias, nós não vemos o outro, porque é impossível ver o outro. Nós vemos o que nós imaginamos dele. É o que Cazuza escreveu. O nosso amor a gente inventa para se distrair. E aí, quando ele acaba, a gente finge que nunca existiu. Não é isso que nós fazemos? A gente se ilude, acredita que aquela pessoa tem todos os traços e é perfeita e vai nos completar e é tudo que nós imaginávamos. E aí exatamente quando ela começa a dar notícias demais de quem ela é, quando ela começa a sair daquele eco que nós queremos que ela seja, quando ela começa a ser alguém que eu não imaginei que ela fosse, ela se torna insuportável para mim. E aí mediar isso do que sou eu, o que é o outro, o que eu amo no outro, o que eu quero do outro e o que ele realmente é, gera dor e gera angústia no amor, porque um outro é um outro, e nós precisamos que ele seja um outro. E aí quando esse amor acaba, a gente diz que nunca existiu. Não, nunca amei de verdade, nunca foi amor. São os discursos que a gente vê na internet, né? Se acabou, nunca foi amor. Como assim? As coisas não são imperativas assim. E nós estamos numa era de que tudo o que é dor é doença. Tudo o que é dor, as pessoas buscam um rótulo para acalmar a angústia delas de não compreender aquilo ou de não doer aquilo. E o amor dói, não ser correspondido dói. E ser correspondido dói também, porque daí nós temos que tolerar esse outro como ele é, que suportar esse outro como ele é, porque para ter as coisas que nós gostamos nele, para ter essa convivência com ele, temos que bancar no pacote muitas coisas que não gostamos. Eu não tô dizendo de violência, não vá para esse caminho, sabe? É muito difícil falar hoje em dia, porque daí todo mundo pensa, ou sou eu ou é o outro. Ou é um relacionamento que a pessoa super faz tudo por mim e que me ama e que me acha perfeita. Nossa, como eu vejo em discursos nessas páginas de alguém que vai te amar exatamente do jeito que você é, você vai encontrar. Não, você não vai encontrar. Porque para encontrar o amor real, eu tenho que abrir mão do amor da minha fantasia, sabe? Para conseguir bancar as coisas que eu decidi viver na minha vida real, eu tenho que abrir mão das fantasias que eu tive. Não dá para ser tudo. E a rede social aumenta esse imperativo, né? Porque de repente eu vejo só pequenos traços da vida das pessoas. Na época de Olimpíadas, todo mundo quer ser atleta, mas não viu a vida inteira que aquele atleta teve de treinos e quantas coisas ele abriu mão para ser atleta. Eu vejo alguém que estudou muito falando e eu queria falar com essa pessoa, mas eu não tenho o tempo de estudo dela, porque eu estava gastando meu tempo em outras coisas. Então preste atenção na via que você escolheu para sua vida e siga uma via. Siga uma via, abra mão da fantasia de que você poderia estar vivendo tudo. Se você é mãe de vários, você não vai ter o corpo da moça fit do abdômen perfeito. Se você é a super empresária que tem a sua empresa, você vai gastar tempo na sua empresa, você não vai poder ser a mãe presente que está em casa o tempo todo. Uma coisa é bancar a falta da outra. E no amor também tá nisso. Escolher uma pessoa é bancar que ela vem com um monte de coisas. E é isso que a gente gosta. Não tem nada pior do que a pessoa se tornar exatamente aquilo que a gente acha que a gente quer nela. Lembra do Chitãozinho Chororó? Eu nunca esqueço essa música. Desculpa, denunciei a minha idade, mas deixei de ser cowboy por ela, deixei de viajar por ela, assim eu me entreguei por ela, deixei de ser feliz por ela. E aí no fim ele fala: são segredos da paixão por eu não ser mais peão. Ela resolveu me abandonar. E é isso que muitas vezes a gente faz com o objeto amoroso quando a gente não abre mão dessas nossas fantasias. Quando a gente entra na relação muito em si mesmado e muito que o outro tem que ser aquilo que me ama, que me agrada e que tem que ser o objeto que eu quero o tempo todo.
Quando ele deixa de ser aquilo que ele era, que foi pelo que eu me apaixonei, quando ele se torna eco de mim mesmo, ele já não me interessa mais. E aí o amor acaba. Então o amor é bem isso, é a notícia que o outro dá daquilo que ele é, para além se isso nos satisfaz ou nos causa dor. Obrigada, gente, até a próxima!